Você sabia que na língua portuguesa existem as expressões referenciais que são muito úteis na construção do seu texto? Veja estas duas frases. A primeira: visitei a cidade de Recife. Lá encontrei um velho amigo. Observem que o advérbio lá retoma o termo a cidade de Recife, evitando que seja repetido esse termo. O segundo exemplo: o secretário foi empossado. Ele marcou uma reunião para hoje. Observem que o pronome ele retoma o termo o secretário, evitando a necessidade de repeti-lo. Vou explicar para você como funciona. Na língua portuguesa, existem palavras e expressões que são especializadas em retomar termos anteriores para evitar a necessidade de repetir esses termos. Essas expressões, que retomam termos anteriores, recebem o nome de anáfora, ou termos anafóricos, expressões anafóricas. Por exemplo, na primeira frase que nós vimos, o advérbio lá é um termo anafórico, ou um anáfora, porque retoma o termo a cidade de Recife, evitando repeti-lo. No segundo exemplo, o pronome ele é uma anáfora ou termo anafórico, porque retoma a expressão o secretário, evitando a necessidade de repeti-lo. Vamos conhecer agora os 7 principais tipos de expressões anafóricas. São eles: os pronomes, os advérbios, os numerais, o termo síntese, a repetição de parte do nome próprio, os sinônimos e as nominalizações. Vamos ver um por um desses recursos de anáfora, desses recursos anafóricos, ok? Então vamos lá, os pronomes. Vamos ver alguns exemplos em que os pronomes aparecem especializados como expressões anafóricas. Por exemplo, a escola é uma das melhores da cidade. Sua equipe pedagógica se preocupa muito com a educação integral. Veja que o pronome sua faz referência ao termo anterior, que é a escola. De sua equipe pedagógica é a equipe pedagógica da escola, que foi citada antes. Outro exemplo: aquele político deve ter um discurso muito convincente. Ele já foi eleito 6 vezes. Veja que o ele, pronome ele, retoma um termo citado anteriormente, que é aquele político. Então o ele é um termo anafórico. Outro exemplo: há uma grande diferença entre Paulo e Maurício. Este guarda rancor de todos, enquanto aquele tende a perdoar. Veja que nós temos a oposição de 2 pronomes, este versus aquele. Este é o Maurício, aquele o Paulo. 2 substantivos, 2 nomes próprios citados anteriormente. Exemplo de advérbios em função anafórica. A quadra da escola também é uma sala de aula. Lá, os alunos aprendem muito sobre disciplina, cooperação e espírito de equipe. Então temos o advérbio lá retomando a expressão a quadra da escola. Outro exemplo: os projetos educativos desenvolvidos neste bairro são sempre bem recebidos pelos comunitários. Aqui há uma boa sintonia entre a escola e a comunidade. Veja o aqui retomando a expressão anterior, neste bairro ou este bairro. Então, aqui é um advérbio em função anafórica.
Exemplos de numerais. Não se pode dizer que toda a turma esteja mal preparada. Um terço, pelo menos, parece estar dominando o assunto. Temos aqui o numeral um terço, retomando o termo anterior, toda a turma. Quer dizer, um terço de toda a turma. Outro exemplo. 2 alunos foram premiados nos jogos. O primeiro estuda em escola pública. O segundo é da rede privada. Veja os numerais primeiro e segundo contrapostos para retomar termos anteriores, 2 alunos. Exemplo de termo síntese. O termo síntese é um termo que resume tudo que foi dito antes. Então você tem um texto e em seguida uma palavra que resume todo aquele texto. Vamos ver um exemplo de termo síntese. As secretarias são cheias de entraves burocráticos. Para ser atendido, é preciso primeiro aturar a má vontade de servidores mal-humorados. Depois, ter paciência de sobra para esperar uma eternidade nas antessalas das autoridades. Todas essas limitações acabam prejudicando o cidadão que necessita de atendimento. Observem o termo síntese, limitações. Quer dizer, todas essas limitações, que limitações são essas? Tudo que foi dito antes aí. Limitações é um termo síntese. Então ele resume todo o texto que foi dito antes. Então esse termo síntese é um termo anafórico. Repetição de parte do nome próprio. Isso acontece quando você cita um nome próprio, o nome de uma pessoa de conhecimento público, e depois, para não repetir o nome inteiro, repete apenas parte dele. Exemplo. O educador Paulo Freire deu destaque à leitura do mundo, muito importante na formação intelectual do indivíduo. Segundo Freire, a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Então, o termo anafórico Freire, que retoma o termo anterior, o educador Paulo Freire. Para não repetir o nome inteiro, então repete apenas parte desse nome. É como se você, por exemplo, fizesse uma referência a Ayrton Senna e mais na frente, para se referir de novo a ele, você usa só Senna. Outro elemento anafórico são as nominalizações. O que é a nominalização? Isso acontece quando você usa um verbo e em seguida usa um nome, um substantivo referente àquele verbo que foi citado anteriormente. Exemplo: eles foram testemunhar sobre o caso. O juiz disse, porém, que tal testemunho não era válido por serem parentes do assassino. Veja, testemunho, um substantivo, retoma o verbo testemunhar. Outro exemplo de nominalização. É preciso mudar muita coisa no projeto pedagógico da escola. No entanto, ninguém consegue apontar de forma precisa quais são as mudanças mais urgentes. Então veja, o substantivo mudança, retomando o verbo mudar, que aparece antes. Na nominalização, retoma-se um verbo anterior por meio do seu substantivo correspondente. Vamos ver agora um outro recurso anafórico, que é o uso de sinônimos ou termos de sentido aproximado. Exemplo: a cada dia se torna mais difícil trafegar pelas ruas da capital amazonense. Com a facilidade que existe hoje para se adquirir um automóvel, o número de veículos em circulação vem crescendo em larga escala. Só que a cidade não foi preparada para essa nova realidade. Cresceu rápida e desordenadamente nas últimas décadas, sem ruas e bairros planejados para a grande demanda de carros. Isso, somado à falta de preparo de motoristas e pedestres, resultou no trânsito confuso e estressante de hoje. Nesse parágrafo, nós observamos o uso de palavra de sentido aproximado, por exemplo,
Nós temos automóvel, depois veículos, depois carros. Para não repetir automóvel, 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 carro, 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 então automóvel, veículo, carro, em que uma palavra vale pela outra. Nós temos também, por exemplo, a capital amazonense, que depois aparece como cidade, a cidade. Para não repetir a capital amazonense duas vezes, cidade. Estamos vendo aqui nesse exemplo o caso de sinônimos, mas nós temos também um termo síntese, que é o pronome isso. Isso, somado à falta de preparo de motoristas e pedestres, resultou no trânsito confuso e estressante de hoje. Isso o quê? Tudo que foi apresentado antes. Então, isso resume todo o texto. Ele é um termo síntese. Você entendeu? Todas essas expressões, todos esses recursos estão aí à sua disposição para você utilizar na construção de seus textos. Os termos anafóricos, expressões referenciais, têm essa função de evitar que você fique repetindo termos desnecessariamente. Para não repetir, você usa o termo referencial, usa o termo anafórico, e aí o texto caminha bem, de forma elegante, de forma precisa, e um texto bem construído, que agrada ao leitor. Que tal começar a treinar o uso desses recursos? Valeu?